Me chamo Alexandre Rodrigues, esse é o meu canal. Eu gostaria de convidá-los a se inscrever, caso você não seja inscrito, a deixar aí o seu like, seu comentário e até mesmo deixar nos comentários qual tema você gostaria que eu fizesse revisão aqui, e aí eu vou estar atendendo a cada um de vocês, beleza? Bom, hoje nós vamos estar falando sobre o quê? Bom, hoje a aula de revisão é sobre transporte através da membrana plasmática, membrana das células animais e vegetais, assunto que já foi cobrado no Enem, assunto que pode voltar a cair novamente no Enem, então fica atento. Vamos falar aqui da osmose e da difusão especificamente, sendo bem objetivo. Então vamos aqui à osmose. Primeira coisa que você tem que saber, a osmose é o transporte de quê através da membrana? Água. Quando a gente fala em osmose, a gente pensa em água. Não interessa o outro elemento, tá? A água aqui é a substância que está sendo transportada. E tecnicamente, a água aqui nesse caso pode ser chamada de solvente, tá? Fica atento a isso, solvente, tá? Então, a osmose é o transporte de água, ou seja, de solvente. Esse transporte tem uma classificação, que é um transporte aqui passivo, isso mesmo. O que significa dizer isso? Sem gasto de energia, ou seja, não gasta nenhuma molequinha de ATP, nenhuma, tá? É zero. Ok? A célula não tem nenhum gasto energético para realizar esse processo, ou seja, esse transporte. Tá? É um transporte do meio menos concentrado, ou seja, você vai ter dois meios, eu vou botar um desenho para você, aí você vai ter uma concentração de solutos, ou seja, de substâncias sólidas, diferente de água, né, dissolvidos nessa água em um determinado meio, e no outro meio você vai ter o quê? Um soluto também distribuído ali dentro, né, dentro do outro meio. Ah, professor, não entendi. Preste atenção. Vamos lá. É do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. O que significa dizer isso? Tá? Quando a gente olha, por exemplo, esse desenho que está na sua frente, você está vendo aqui as moléculas de sal. Tá? Certo? As moléculas de sal nós vamos chamar de soluto. Ok? Soluto é diferente de solvente, porque solvente é água, soluto é tudo que é diferente de água. Pode ser um gás, pode ser sais minerais, podem ser vitaminas e etc. Então, o exemplo aqui é o que? É o sal, certo? Então, o sal aqui é o nosso soluto. Repare que você tem uma concentração de sal aqui nesse meio, que a gente pode chamar de meio B, e aqui meio A, beleza? Então, vamos lá, vamos bem devagar. No meio A, olha a quantidade de sal que existe, está vendo aqui? Uma molequinha. Agora, no meio B, olha a quantidade de sal que existe. Tem 4 molequinhas. Aí eu te pergunto, qual é o meio mais concentrado de soluto? É o meio B. Então, conforme eu estou dizendo aqui, ó, com esse sinalzinho, eu estou dizendo que a água ela vai ser transportada de um meio que menos concentrado para o meio que mais concentrado. Então, a água ela vai sair daqui, vai passar por essa membrana aqui semipermeável, ou seja, semipermeável é que a água passa, mas os solutos não passam, daí o termo semipermeável. Então, a água vai sair daqui e vai passar para o lado de cá. Aí você vai perguntar, por quê? Porque a água sempre vai sair do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Por que isso, professor? Por qual objetivo? Para poder desconcentrar esse meio. Aí no final você vai ter esse resultado aqui, ó, tá vendo? Aqui você vai ter o resultado A e B, olha lá. Olha como o nível de água aqui, ó, diminuiu bastante e aqui ele subiu bastante. Por quê? Porque a água saiu do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Dessa forma, ela desconcentra esse meio B com o objetivo de tornar esse meio o quê? Esse meio o quê? Mais desconcentrado. E o objetivo de torná-lo desconcentrado significa dizer o quê? Significa deixá-lo o quê? Um meio isotônico. Você vai entender o que é isso que eu vou te explicar agora, tá? Tudo bem? Então vamos recapitular. Osmose é o que? É o transporte de água, certo? Esse transporte de água acontece através da membrana plasmática das células em geral. Não gasta energia, ou seja, nenhuma molécula de ATP será gasta nesse processo. E sempre vai ocorrer do meio que menos concentrado para o meio mais concentrado, beleza? Isso tem a ver com o quê? Com a concentração de solutos dissolvidos nesse meio, ou seja, nessa água. Certo? Como isso pode cair no Enem e em outros vestibulares? Eu vou te mostrar agora. Esses termos que você está vendo aí agora, meio hipertônico, meio hipotônico, meio isotônico, quer dizer isso aqui. Ó. Se a gente pegasse aqui um desenho rapidinho, né, e colocasse aqui e dividisse aqui em dois meios, teríamos aqui o meio A e o meio B, esse meio hipertônico seria aqui, ó, por exemplo. Aqui é um meio hipertônico,
certo? Tem essa concentração aqui toda de sais e aqui essa concentração de sais. Então você vê que esse meio aqui é o meio B é o meio hipertônico e o meio A é o meio que hipotônico, isso mesmo. Então, ó, hipotônico significa o quê? Significa dizer que A tem uma concentração menor do que B. Então, B, como tem uma concentração maior de soluto do que A, você vai chamar meio de o quê? O B de um meio hipertônico, tá? E A um meio hipotônico, certo? Agora, se você ver num desenho tipo esse aqui, ó, tá? Onde você tem dois meios. Então vamos lá, meio A e meio B. E você vê essa concentração de soluto no meio A e essa concentração de soluto no meio B, qual é a diferença entre elas? Nenhuma, eles estão em equilíbrio. Então isso é um meio que isotônico, sacou? Então o meio iso é igual, tem concentrações iguais. Meio hipo significa que esse meio tem uma concentração inferior, né, quando comparado com o outro meio. O meio hiper significa um meio que tem uma concentração superior quando comparado com o outro. Ou seja, pegando esse exemplo aqui que eu dei, o meio A é o meio hipotônico, e o meio B é o meio que hipertônico. Beleza? Com base nisso, como é que isso pode ser cobrado no Enem? Presta atenção. Se eu mergulhar uma célula animal, tá? Uma célula animal, ok? Uma hemácia, por exemplo, uma hemácia nossa. Nesse meio aqui, ó, hipertônico, olha o que vai acontecer com ela. Ela vai perder água. Por quê? Porque a gente aprendeu isso aqui, ó, que a água ela vem do meio menos concentrado do meio mais concentrado. Quando eu mergulho essa hemácia dentro de um meio hipertônico, o que vai acontecer? Esse meio tem está tão concentrado de soluto que toda a água dentro dela vai sair. Isso mesmo, vai sair. Por quê? Porque o meio em que ela está é muito concentrado quando comparado com o meio dela, ou seja, o meio interno dela. Então, ela está dentro aqui de um recipiente, que a gente vai chamar de meio aqui, sendo que a quantidade de solutos dentro dela é inferior. Então a água vai o quê? Vai sair de dentro dela e vai passar para o meio externo, fazendo com que ela sofra essa deformação. Essa deformação tem um nome, tá? É chamado de desplasmose. Galerinha, isso é cobrado no Enem, tá? Meio hipertônico faz com que a água dentro da hemácia saia e ela sofra desplasmose. Vamos pegar aqui agora no meio hipotônico. Como é que isso pode acontecer? No meio hipotônico acontece o processo contrário. Como assim o contrário, prof? Preste atenção. Ela foi colocada dentro de um meio. Esse meio é um meio que? Hipotônico. Se é um meio hipotônico, significa dizer que ela tem essa concentração dentro dela de soluto. Olha aqui, ó, essa concentração. E fora dela, ela vai ter essa concentração aqui, ó. Ou seja, onde tem mais soluto? Fora da célula ou dentro da célula? Tem mais soluto? Dentro da célula. Então, o que vai acontecer? A água vai sair do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Isso mesmo, né? Não foi o que a gente aprendeu? A osmose, né, é o quê? Do meio menos para o meio mais. Então, a água vai entrar na célula. Aí, nesse caso, ela vai entrar continuamente. Presta atenção nisso. Continuamente. Continuamente significa que não vai parar de entrar água. O que vai acontecer? Olha aqui, ó, ela vai se romper. Aqui aconteceu um rompimento. Isso nós chamamos tecnicamente de lise celular, tá? Essa lise celular é a morte, isso mesmo, é a morte da célula, tá? Porque ela vai se romper, ou seja, ela vai estourar a membrana plasmática e ela vai morrer, porque a nossa célula animal, diferente da célula vegetal, anota isso, não existe o quê? Uma proteção externa chamada parede celular. Então a nossa célula vai sofrer o quê? Ela vai sofrer muita pressão interna de água entrando e ela se rompe. Se fosse uma célula vegetal isso aconteceria? Não. A célula vegetal tem uma proteção externa porque ela tem a parede celular que permite que ela cresça até certo tamanho. Beleza? E por último nós vamos ter aqui ó, o meio isotônico. O que é o meio isotônico? O meio isotônico a gente aprendeu que é um meio igual. Se esse meio é igual, o que vai acontecer? Ela vai ter essa quantidade aqui ó, de soluto fora e vai ter essa quantidade aqui ó, de soluto dentro. Olha lá, o que está diferente aí? Nada. Então a água nesse caso, olha que bacana, a água nesse caso ela vai entrar na célula e vai sair dela.
Isso mesmo, ela vai entrar na célula e vai sair na mesma concentração. Então, vai haver alguma deformação, alguma mudança na célula? Não. Nesse caso, a célula permanece intacta. Tudo bem? Então, recapitulando, osmose é o transporte de quê? Água. Gasta energia? Não. Então, é o transporte passivo. Dessa forma, a osmose é o transporte de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Em meios hipertônicos, a nossa célula animal vai sofrer deplasmose, perde água para o meio. Nos meios hipotônicos, a nossa célula animal vai ganhar água, sofre o quê? Lise celular, morte. No meio isotônico, a nossa célula não sofre nenhuma deformação. A quantidade de água que entra dentro dela sai também. Beleza? Anota isso. Bem bacana, isso cai. Ok? Vamos à difusão agora. A difusão, lembra? É o transporte de quê? De soluto. Osmose é o transporte de água e difusão, transporte de soluto. Beleza. Pode ser qual soluto? Qualquer coisa que seja diferente de água. Pode ser sódio, que é sal de cozinha. Pode ser açúcar, que é glicose. E pode ser qualquer outra coisa. Tá? Nesse caso, de novo, ó, o transporte conhecido como difusão gasta energia? Não, não gasta energia. Então, não vai ter nenhuma molequinha de ATP sendo gasta. Então, é o transporte o quê? Passivo. Mais um transporte classificado como passivo, sem gasto de energia. Tá? Só que olha que legal. Nesse caso aqui, é do meio mais concentrado para o menos concentrado. A gente aprendeu, galera, que lá na osmose é do meio menos concentrado para o mais. Na difusão é o contrário. Toma cuidado com isso. Aí então nós temos aqui ó, uma membrana plasmática, certo? E aí a difusão vai acontecer aqui através dela. Repare que aqui desse lado, vamos chamar de meio externo e aqui meio interno da célula, tá? O meio externo, olha a quantidade de solutos aqui no meio externo, gente, dá uma olhada, olha a quantidade de solutos, muito, né? Agora, olha a quantidade de solutos no meio interno, bem menor, certo? E o que a gente aprendeu aqui agora, aqui, ó, o transporte passivo conhecido como difusão vai do meio mais para o meio menos, ou seja, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, aqui é o meio mais concentrado e aqui é o meio menos concentrado. Olha a seta indicando a passagem do soluto, tá vendo? Ele vai nesse sentido, por quê? Porque é do meio alto, né, para o meio baixo. Alto o quê? Alta concentração, baixa concentração. É sempre assim, tá? Sem gasto de energia, sem gasto de ATP, né, e do meio mais para o meio menos. Dessa forma, nós temos então a classificação da difusão. A de cima, você está vendo aqui que é uma difusão o quê? Simples. Então, existe uma outra difusão? Sim, existe a difusão facilitada. E qual é a diferença entre elas? A difusão simples é simplesmente o transporte do soluto através da membrana, como a seta está mostrando aqui. Ó. Ele vai passar através da bicamada lipídica da membrana e vai entrar na célula. A difusão facilitada não funciona assim. Por que não funciona assim? Porque as moléculas que estão sendo transportadas, elas são muito o quê? Grandes. Elas são grandes demais. Então, elas não conseguem passar por aqui, ó, pela camada pela bicamada lipídica das nossas células. Ela precisa de o quê? Ela vai precisar de uma ajuda. Isso mesmo. E essa ajuda vai vir através dessa molécula aqui, ó, dessa estrutura, melhor dizendo. Que estrutura é essa? Isso aqui, galera, é uma proteína. Cara, guarda esse nome. É uma proteína de canal, tá? Isso é cobrado. Uma proteína de canal. Repare o desenho. A molécula vem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, nesse sentido aqui, certo? Então, vamos lá, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, nesse sentido. Né? Aí a molécula vem, se prende aqui, olha a seta indicando, ó, se prende à proteína de canal, aí ela gira, se abre para o meio interno e libera a molécula, certo? Pronto, a difusão foi feita. Esse processo, com a ajuda de uma proteína de canal, você vai classificar isso, repito, como difusão facilitada. Por quê? Porque tem um facilitador, que aqui nesse caso é uma proteína de canal. Beleza? Tem um facilitador. Aí, recapitulando, difusão é um transporte o quê? De solutos, certo? De solutos. É um transporte passivo, sem gasto de energia, não gasta nenhuma molécula de ATP, do meio mais para o meio menos concentrado, e existe aí a necessidade de um facilitador, que é uma proteína de canal. Beleza? Beleza. Para a gente poder praticar então vamos revisar isso aí. Opa, saiu errado aqui em cima. É revisando.
Revisando aqui agora, olha aí, ó, uma questãozinha clássica de difusão e de transporte facilitado, ou seja, de osmose. Vamos ver do que ela está falando? Então vamos lá, vamos ser bem objetivo. Ó. A figura abaixo mostra 3 tipos de transporte, 1, 2 e 3, através da membrana plasmática, certo? Analise. Bom, repare aqui, ó, temos aqui o 1, que é o primeiro transporte, o 2, que é o segundo transporte, e o 3, que é o terceiro transporte. Tá? Aqui você percebe que ó, existe bicamada lipídica representada aqui por essas estruturas. Aqui você percebe que existe essa estrutura maior, que é uma proteína, que tem até um nomezinho, ó, que é a permease, que também aparece aqui. Ela só tem uma diferença aqui ó, na conformação dela espacial, ou seja, o que ela vai estar transportando. Então, quando a gente olha esse desenho, a gente percebe que existe aqui o transporte 1, 2 e 3, e eles são diferentes, certo? Aqui nós temos uma legenda mostrando o que está sendo transportado. Essa molequinha pretinha aqui, né? É o que? É um gradiente e aqui, né, um eletroquímico, certo? Ou seja, isso aqui são, tá? Isso aqui são minerais, tá? E mineral é o que, gente? Mineral é soluto. Por que é soluto? Lembrando, não é água. É diferente de água, então é soluto. Com base nisso, vamos à pergunta. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, um número que indica a passagem de oxigênio da água para as brancas de um peixe, o transporte de glicose para o interior da célula do corpo humano. Olha que legal. Ele diz que é oxigênio, oxigênio e glicose. Oxigênio e glicose são o que, gente? São solutos. Não é água. Se não é água, é soluto. Só que oxigênio é uma molécula muito pequenininha, certo? Muito pequenininha. E glicose é uma molécula maior. Lembra que eu falei anteriormente? Se a molécula é pequenininha, ela passa facilmente através da membrana. Agora, se a molécula é maior, ela precisa de o quê? De um auxílio, de um auxiliar, de uma ajuda, certo? Com base nisso, o que a gente está vendo aqui? Bom, nós temos nos dois casos, tanto no primeiro quanto no segundo, uma difusão, tá? É uma difusão, tá claro isso. O que a gente tem que fazer é saber se é uma difusão simples e facilitada. Nesse caso aqui, é uma difusão simples. E nesse caso aqui, é uma difusão, facilitada. Beleza? Porque a molécula é maior e tem um facilitador aqui, que é essa proteína aqui, a permease. Tudo bem? E aqui nesse caso, ela está só enfeitando. Por quê? Porque ele não quer saber da 3, tá? Com base nisso, vem a pergunta, De novo. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número indicado. Então, ele quer respectivamente o número indicado para o que? A passagem de oxigênio da água nas brancas de um peixe e a glicose para o interior da célula. Com isso, fica fácil você ver que 1 e 2, na sequência que eu te mostrei, é a alternativa. Difusão simples 1 e difusão facilitada com o transporte aí da permease. Beleza? Gostou? Bom, se você curtiu, eu vou te pedir agora, por gentileza, para você apoiar esse meu projeto aqui no meu canal e colocar aí o seu dedinho para clicar aí no sininho e aí receber as notificações das novas aulas que eu vou estar colocando aqui, se inscrever no canal, compartilhar, comentar, fazer pedido daquilo que você gostaria que eu revisasse, ou seja, apoie esse projeto do Tio Alex. Eu te agradeço por ter assistido essa aula e de verdade, até a próxima. Valeu!